vamos abrir aqui o painel com os nossos representantes, o Sérgio Amadeu, que faz parte do Comitê Gestor da Internet, é um dos integrantes das cadeiras da academia, o Rafael Diniz, da Abradig, o Tiago, que vai fazer uma introdução a respeito do tema, o Tarcísio, que é da Anatel, e a Larissa, que deve estar chegando e que é produtora, colaboradora lá no Pará. Os palestrantes terão 15 minutos para fazer suas falas e, depois dessas falas, a gente abre para a participação da assistência. Passo, então, a palavra para o Tiago para fazer a abertura do painel. Olá, muito bom dia. É uma satisfação, gostaria enormemente de agradecer a presença de todos os palestrantes, o professor Sérgio Amadeu, o doutorando Rafael Diniz, o Tarcísio, que gentilmente aceitou o convite, também numa conversa que nós tivemos com o Agostinho Linhares, também da Anatel, que participou ontem do evento que nós organizamos em Brasília, uma conferência internacional chamada Espectro, Sociedade e Comunicação, e esse painel de hoje, essa mesa redonda, vem celebrar, digamos assim, essa semana dedicada ao espectro, né, a reflexão sobre o espectro. E essa proposta a gente submeteu pensando em aprofundar as discussões, tanto técnicas quanto tecnopolíticas, digamos assim, a respeito das novas tecnologias de gestão do espectro, que estão trazendo aí a gestão dinâmica do espectro, enfim, que são tecnologias novas, como rádio cognitivo, rádio definido por software. O Tarcísio vai apresentar várias tecnologias, nós já conversamos um pouco. O professor Sérgio Amadeu tem uma reflexão já de década sobre a importância do espectro ser entendido como bem comum. Rafael Diniz trabalha também há mais de décadas sobre o tema da digitalização dos meios de comunicação. Então, é com muito prazer e muita satisfação que eu lhes introduzo essa mesa, agradecendo enormemente também a presença da Flávia, nossa companheira de reflexão e atuação, incidência, agora o termo que eu aprendi com os colegas portenhos, é a incidência política do espectro. E, bom, então, desejo-lhes uma ótima mesa, uma participação mesmo intensa, porque eu acho que são muitas questões que surgem com essas novas tecnologias e que tenhamos um ótimo trabalho. Passo, então, a palavra ao nosso querido Sérgio Amadeu. Bom, eu quero agradecer a esse convite do Tiago, a Flávia, agradecer também aos colegas da mesa por poder participar aqui e colocar algumas questões. Como eu acho que a minha abordagem vai ser uma abordagem mais do ponto de vista de qual a implicação do espectro na sociedade que a gente tem hoje. Então, eu queria dizer que, há um tempo atrás, em 2007, o João Brant, o Gustavo Gindre, nós entramos em contato com o Yochai Benkler e o Kevin Urbach, que já discutiam a questão do espectro radioelétrico. Essa coisa que a gente precisava discutir como um bem comum. Por que eu vou falar isso? A gente lançou esse livro, essa coletânea, porque nós queríamos discutir a necessidade de, nesse espectro radioelétrico, quebrar muitos mitos que tem sobre ele e também a forma como ele estava organizado. A forma como, na verdade, ele está organizado até hoje. Né? Por quê? Porque nós nos comunicamos cada vez mais a partir e através do espectro. A nossa comunicação, ela é vital e cada vez mais as coisas vão se integrando. Naquele período, a gente discutia que quando fosse apagar, migrar, na verdade, encerrar a transmissão analógica dos canais de televisão e fosse para o digital, nós falávamos, a gente precisava garantir um espaço do espectro para o que a gente fala uso comum.
E eu insisto que isso era uma ideia, a gente conversou com vários grupos, sindicatos, e nós tivemos um retorno praticamente nulo. Eu diria a você, das coisas que eu participei, foi um grande fracasso. Essa que é a verdade. A gente não conseguiu sensibilizar as pessoas da seguinte forma. Nos Estados Unidos, tem uma pressão muito forte que o uso do espectro radioelétrico seja feito da mesma forma que se tem o mercado de compra e venda de terrenos, ou de coisas, de bens físicos. Então, há uma pressão muito forte para você privatizar o espectro radioelétrico. Então, você pegaria algumas faixas dele, venderia para uma empresa, e essa empresa iria para o mercado secundário, e se aquilo fosse muito usado, aquela faixa de frequência subiria de preço ou baixaria de preço. Essa ideia da privatização nos alertou que o espectro, na verdade, ele estava já privatizado, porque os estados fazem concessões, permissões para grupos que usam essa faixa onde trafega dados transformados em ondas radioelétricas. Essas faixas, o que acontece? Elas, na verdade, elas são entregues para uma empresa. Uma empresa tem um uso exclusivo disso durante 15 anos, 20 anos, etc. Depende da legislação do país. E aí nós falamos, mas vem cá, no mundo físico da escassez, você tem os terrenos que são vendidos, mas tem também as estradas, tem as vias públicas. Curiosamente, no espectro, não tem isso. Você tem algumas faixas livres de licenciamento que você usa muita energia para fazer transmissões. Por exemplo, o carrinho nosso de controle remoto está lá na frequência de giga para cima. Aí você usa aquilo. Só que aquilo, para você operar em larga escala, você tem que gastar uma energia gigantesca. Aí o que acontece? Por que a gente não tem aqui um uso comum do espectro? Cadê as estradas comuns? Cadê os commons? Cadê esse espaço onde nós poderíamos utilizar o espectro radioelétrico conforme as necessidades da sociedade? Aí vem os especialistas em telecom e dizem para você, olha, na verdade, o espectro é um bem escasso e, portanto, se duas transmissões ocorrerem na mesma faixa de frequência, há o ruído, etc., e um não fala com o outro, ou quem tem muito mais potência, anula a transmissão do outro. Nós falamos assim, será que é assim que funciona? Então, numa tecnologia cada vez mais avançada que nós temos, de rádios cognitivos, de rádios operados por software, eu queria saber o seguinte, por que mesmo com essa tecnologia, nós ainda não temos um espaço comum no uso do espectro, onde nós possamos, na verdade, regular não aquela faixa específica, entregando ela para um único operador, mas que a gente transforme isso como se fosse numa rua. E nessa rua não passa só carro de uma única empresa, não passa só caminhão da Volkswagen, não passa só carro da Ford. Sabe o que passa ali? Carros. Carros que têm que seguir regras. Então, na verdade, por que a gente não regulamenta os aparelhos que vão transmitir e receber por essa faixa comum? Aparelhos operados por software, inteligentes, aparelhos que rastreiam o espectro, e que na hora que se congestiona uma microfaixa, ele muda de microfaixa. E assim, sucessivamente, ele vai encontrando possibilidades de conectividade. Então, eu queria dizer o seguinte, quando a gente pensou isso em 2007, ou Kevin Werbach falava isso já, e vários outros técnicos estavam falando isso, nós tínhamos um ligeiro conhecimento, um toque sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, ela avançou muito. Vou melhorar minha frase. Um pedaço da inteligência artificial, o pedaço do aprendizado de máquina, o machine learning ou deep learning avançou profundamente. É o que mais avançou. Então é o seguinte, com essas técnicas, com esses algoritmos, sabe o que acontece? Nós temos condição de aperfeiçoar
o uso do espectro, de ter bancos de dados de usos do espectro. Nós podemos ocupar isso como um território comum, mas isso não contenta muitas empresas. Não contenta esse monopólio de comunicações e de telecomunicações que existe. E aí, por causa disso, que nós estamos hoje vendo discussões de internet das coisas que dizem que tem que quebrar a neutralidade da rede. O que é uma rotunda e contundente bobagem. Não precisa quebrar nada. Primeiro, mesmo que não tenha o Open Spectrum, mas com a possibilidade de Open Spectrum, sabe o que acontece? Se a Anatel, se o governo desse uma faixinha, como diz o Tiago, uma pequena faixa de uso comum, sabe o que ia acontecer? Uma faixa em torno dos 300 MHz, e não dos 5 GB, mas aqui embaixo, no filé mignon da Telecom, numa faixinha assim, sabe o que a gente ia poder fazer? Redes mesh, que são redes que, na verdade, com os aparelhos que a gente tem hoje, com esse roteamento inteligente, você tem... O que é uma rede mesh? Veja bem, esse aparelho aqui é um rádio, transmissor e receptor. Mas ele também pode ter um outro chip aqui dentro e ser também um retransmissor. E se eu precisar mandar um sinal para um cara que está lá no fundo, eu uso os aparelhos intermediários para poder saltar de sinal e ampliar esse sinal, reproduzir esse sinal, ter uma malha efetivamente. E, na verdade, essa rede mesh ela é viável tecnicamente. Existe até um protocolo de redes mesh, mas por que ele não é embarcado? Por que ele não está finalizado? O 809.11s, que é o protocolo mesh, não está, vamos dizer assim, incorporado pela indústria, não está consensuado. Por quê? Porque as pessoas dizem, eu não posso canibalizar o rendimento de operadoras. Porque, veja bem, se a gente monta uma mega infraestrutura mesh, usando, inclusive, um espectro aberto no plano local, sabe o que vai acontecer? Para que eu vou pagar celular para falar com um cara que está num plano local de comunicação, se eu posso usar uma rede mesh com uma latência e um delay muito pequeno? Essa que é a questão. Aí você fala, então não podemos usar. Por que não podemos usar? Por que tudo tem que ser voltado ao interesse de corporações? Por que não pode ter também uma economia da dádiva misturado com essa ideia dos commons? A questão é, no mundo da internet das coisas, no mundo, ou melhor, da internet dos sensores, nós podemos usar várias tecnologias que estão hoje maduras. Nós podemos também reivindicar o uso de um espectro comum, e isso vai melhorar os projetos de cidades de direitos. Alguns chamam de smart cities. Smart cities são cidades que violam direitos. Os processos de smart cities são cidades, sabe o que eles fazem? Eles usam a tecnologia e falam, a tecnologia ela é intrusiva, invasiva. Não, não é, a tecnologia não é intrusiva e invasiva. Quem é intrusivo e invasivo são os modelos de negócio. Não há nenhum roteador que obrigue a armazenar o MAC address de cada celular. Não há. Ele é possível armazenar, mas você também pode destruir essa informação. Então, na verdade, a tecnologia ela está a serviço de modelos de negócio. Então, nós temos que criar modelos que sejam a favor de direitos. Então, uma das coisas fundamentais para reduzir custos, barreiras de entrada, projetos comunitários, grupos tecnológicos, hackers, makers, sabe o que é? É você ter uma faixa do espectro aberto. Isso vai explodir a criatividade. Se você for ver, mesmo o mercado de casas inteligentes nos Estados Unidos ainda está na fase do bilhão. E isso é muito pequeno. Isso ainda é muito pequeno. Eles projetam, você sabe que consultoria projeta tudo no futuro, que é uma maravilha, né? Claro. Então projeta que vai crescer, mas mesmo a projeção aqui é meio tímida. Se você pegar o crescimento, vai para 32 bilhões. Isso aí, vamos falar, no mundo do capitalismo de trilhões, é meio fraco. Mas veja, se você pegar os carros conectados, eles também estão ainda fracos. Mas essas previsões são previsões baseadas em tecnologias ultrapassadas. E eu queria finalizar dizendo o seguinte, há muito tempo nos Estados Unidos se ocupa pedaços
do espectro radioelétrico como white spaces, espaços não ocupados. A gente não tem isso no Brasil. Mas não que eu queira só white spaces, espaços que estão em desuso e que a gente poderia ter uso comunitário, de provedores de acesso, de internet das coisas, de ligação entre dispositivos. Por que a gente não tem? Porque nós somos muito conservadores. E porque a Rede Globo tem muito poder dentro desse debate. A Rede Globo manda em pedaços e partes dos governos. Então, será que eu fui exagerado? Não, não foi. Na verdade, nós precisamos de ter espaços abertos, mas eu queria insistir numa coisa. Nós precisamos assegurar um espaço de uso comum com rádios inteligentes e os vários nomes que ele tem, com essas tecnologias que hoje são bastante avançadas, no espectro radioelétrico. Eu acho o seguinte, está mais que claro que o modelo privatizado, seja privatizado transformando um conjunto de faixas de frequência em algo vendido no mercado secundário, ou no modelo de concessão/permissão, como modelo totalizante, isso aí é muito inibidor da criatividade, é muito inibidor das possibilidades de uso de tecnologia. E eu falo isso assim, imagine se o Tim Berners-Lee, para criar os protocolos da web, ele tivesse que pedir autorização para uma diretoria de uma telecom. Vocês não fazem ideia do que é isso. Ele não conseguiria, se a internet, a gente não pudesse criar as coisas antes. A lógica da internet é a lógica da liberdade, não a lógica da permissão. Nesse sentido, eu queria dizer o seguinte, nós precisamos aumentar as nossas possibilidades de uso, aumentar as nossas possibilidades de criação. E, para isso, a gente tem que ir para a fronteira do espectro. E a fronteira do espectro como um bem comum, como um espaço comum, como um commons. Dá para ser tudo um commons? Não, não dá. Mas nós precisamos de um espaço de uso comum na área em torno mais ou menos dos 300 MHz até 700 MHz. Não dá porque tem grandes empresas ocupando. Dá. Isso é uma decisão tecnopolítica, isso é uma decisão social. Eu queria abrir colocando essa ponderação para vocês. Muito obrigado. Queria dizer para o Sérgio, com relação a se foi exagerado a questão da Rede Globo, eu ouvi aqui do lado, assim, que parece que não, que você foi modesto na sua observação. E queria dizer o seguinte, que essa proposta, né, que você faz, ela está totalmente de acordo com um dos princípios que ficaram estabelecidos na Declaração de São Paulo, que é o documento que saiu do NET Mundial, onde se coloca que as infraestruturas relacionadas a telecomunicações, a comunicações, têm um caráter de bem público, de bem comum. Então, eu acho que, como esse é um documento que foi assinado por mais de 100 países, né, que os países deviam introduzir nas suas agendas regulatórias e dar consequência ao que ficou estabelecido ali. E passo, então, à Anatel. Ok. Bom dia. Eu vou ficar de pé aqui, se for. Vai ser melhor para mim. Boas palavras do senhor. E o espectro, ele é uso comum, está na LGT, né? Mas a gente já sabe que é também. Mas está na lei, está escrito, né? E, com certeza, a gente tem que usar os recursos escassos de uma forma mais inteligente, né? Isso não é só o espectro, mas a comida, né? Tudo que a gente vê, esse movimento do mundo para que a gente consiga sobreviver aí nos próximos, sei lá, milênios. Eu vou fazer uma palestra um pouco mais técnica, mas vai abordar algumas coisas que foram faladas também. Eu sou Tarcísio Bacaus, eu trabalho na área de planejamento de espectro e assuntos internacionais. Eu trabalho com planejamento de espectro e assuntos internacionais. E aí eu vou falar, vamos ver aqui se eu consigo manejar aqui. Pronto. Então, assim, a minha agenda, eu vou falar um slide sobre a Anatel e a Aurer, para vocês saberem onde eu trabalho e o que eu posso conversar aqui com a gente, nesse desenvolvimento de trabalho.
um pouquinho de gestão de espectro de radiofrequências, o uso de espectro ambiente atual, né, que a gente já ouviu um pouquinho do ambiente atual, e da nova abordagem, que a gente também já ouviu o Sérgio falando muito bem, rádio cognitivo, Licensed Share Access, que é um novo modelo, não é tão novo assim, mas para nós aqui do Brasil é um novo modelo. Nós somos um país, eu não gosto do que eu vou dizer não, mas infelizmente nós somos um país subdesenvolvido, então as coisas aqui chegam às vezes mais tarde, embora cheguem para nós pessoalmente, elas chegam até num momento bom, né, porque a gente é uma parcela privilegiada da sociedade, mas para o país mesmo as coisas demoram um bocado, né, infelizmente. Falar também um pouco de TV White Space, que já foi mencionado, e uma breve conclusão. Bom, a Anatel tem esse organograma aqui, o conselho diretor, presidente, algumas assessorias e 8 superintendências. Numa dessas superintendências, que é a Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação, eu trabalho na gerência de espectro, órbita e radiodifusão, especificamente com o planejamento do espectro e assuntos internacionais. Então, acompanho o que está acontecendo internacionalmente com uma equipe de outras pessoas, que trabalhamos em conjunto, não faço isso sozinho, obviamente. E a minha área, onde eu trabalho especificamente, eu trabalho com planejamento e uso do espectro, regulamentação, uso eficiente do espectro, com atuação nacional e internacional, coordenação em zonas de fronteira, grupos de trabalho específicos para atendimento de algumas coisas que se fazem necessárias, por exemplo, Forças Armadas, essa parte que o Sérgio falou aí, da gente ter um espaço comum do espectro, para mim, eu penso que tem que criar um grupo de trabalho e a gente debater isso aí não é simples, a ideia é muito boa, mas realmente existem vários players no mercado, com pesos diferentes, e a gente tem que saber dar igualdade aos desiguais, né? E trabalhar para que todos tenham o mesmo peso e tenham as mesmas oportunidades. Isso merece um grupo de trabalho, né? Acompanhamento de evolução tecnológica e relacionamento com diversos grupos de interesse que eu falei agora. Então, eu estou em constante conversa com indústria, serviços, usuários, e a gente tenta atender de uma forma igualitária, pensando principalmente com as políticas públicas do governo. As políticas públicas são feitas pelo Ministério, algumas coisas a gente consegue levar, algumas coisas a gente tem que obedecer. Bom, gestão do espectro de radiofrequência. O espectro é um recurso limitado, constituindo-se em bem público. Ele é um bem público, como foi dito, com toda a propriedade. É administrado pela Anatel, dividido em faixas e segmentos, e a parte que a gente consegue utilizar com a tecnologia atual, ela é escassa pela tecnologia. O espectro ele é bastante grande, mas a tecnologia que a gente tem hoje, ela não deixa a gente chegar em tantas faixas quantas sejam necessárias, mas já estamos utilizando faixas, estudando faixas de 40 GB, 50 GB, para a próxima geração de celular. E embaixo aqui, vou fazer um curso aqui. Então, aqui embaixo, tem alguns serviços que trabalham esse espectro, que compartilham esse espectro, como serviço móvel, serviço fixo, radiodifusão, exploração da Terra por satélite, radioastronomia, pesquisa espacial, radiolocalização, radionavegação, móvel marítimo por satélite, assim que estão em inglês. Aqui embaixo tem mais um tanto e tem mais pelo menos o dobro de serviço. Então, é isso que a gente tenta fazer, é colocar isso de uma forma organizada para que a gente consiga utilizar o espectro por todas as tecnologias, todos os serviços que são necessários. Alguns desses serviços, como, por exemplo, a radioastronomia, é um serviço mundial, a meteorologia é um serviço mundial. Um erro no Brasil causa uma predição errada na China, porque os equipamentos se conversam. Então, essa parte de interferência ela é muito séria, né? Uma interferência, hoje em dia, pode causar um acidente por causa dos sensores que a gente tem nos carros, né? E vamos ter muitos mais sensores com essa tal de internet das coisas aí, que vai ser bem interessante a gente ver a evolução. Esse uso de faixas, né, de faixas de frequência desse espectro é atribuído de forma harmônica ou uma tentativa de forma harmônica pela UITR, pela União Internacional de Telecomunicações, pelo setor de radiocomunicações, e no Brasil a gente tenta harmonizar com a nossa região, que é a região 2, a região das Américas, de forma para evitar problemas de interferências em zonas de fronteira. Isso não é tão simples. Então, a UIT ela trabalha em nível mundial, o Brasil trabalha em nível nacional,
tentando harmonizar com as Américas. E esse atual modelo de gerenciamento, que a gente já também conversou um pouco, ele produz um uso relativamente eficiente nos grandes centros urbanos. Por que relativamente? Porque o percentual do espectro que é autorizado ou alocado ou destinado para um serviço ou uma operadora, ele não é utilizado 100%. A gente sabe que ele não é utilizado 100%. Então, ele é relativo, né? Algumas vezes pode ser bem utilizado, às vezes não. À noite, nós não usamos tanto celular assim. Temos bastante tráfego de dados. De dia, a gente tem algum tráfego de dados aqui, deve ter um tráfego bem grande de dados, né? Mas amanhã não, sábado, por exemplo, aqui não vai ter ninguém. Então, já não vamos ter esse tráfego de dados nessa faixa de Wi-Fi, nesse lugar aqui, sábado de manhã. E, nas zonas rurais, ele é ineficiente. Áreas de densidade populacional, o espectro está inutilizado, não se usa, ninguém está usando lá nas fazendas, né? Talvez com o IoT a gente vai ter alguma utilização de espectro de frequência. Ok. Então, aqui é o quadro de frequência, a gente tem aí de 8 MHz, 9 MHz, até aqui acho que é 300 GHz. Isso aqui é um negócio muito antigo, hoje a gente já está falando de 3.000 GHz. Já existem equipamentos de serviços científicos de radioastronomia que operam a mais de 1.000 GHz. E, então, aqui é coloridinho, né? Então, isso são os serviços, né? Não pode ter interferência entre esses serviços. E a gente está dizendo que está tudo colorido, mas que tem algum espaço em branco que a gente não está vendo em algum momento do tempo, né? Então, o ambiente atual, o que acontece, né? A gente está numa muita tecnologia, muitos smartphones, todo mundo querendo utilizar a internet, WhatsApp, vídeos, dados. Cada vez mais a gente precisa desses equipamentos, né? Criou-se uma necessidade. Eu lembro do tempo que eu pegava o telefone e ficava esperando o pulso, né? Ficava lá, vamos ver se tem linha, né? Hoje em dia a gente pega o telefone, se você pega nós aqui, se alguém tem telefone em casa fixo ainda, nós, né, pessoas da minha geração, a gente pega o telefone e põe no ouvido. As pessoas da geração assim mais nova, elas pegam o telefone e vão discando. Isso é uma mudança de paradigma, né? São alguns segundos, né, alguns milissegundos que a pessoa ganha, porque tem linha. Na verdade, não tem linha, né, porque ele é um celular, então não tem uma linha, ele tem um canal. Então, até nosso palavreado vem mudando, né? A minha filha tem 4 anos, eu dei uma foto para ela e falei, passa para outra. Ela foi tentar passar a foto, falou, está estragado. Porque ela achava que era um iPad, né? A foto era um iPad. Então, é uma mudança de paradigma. E as novas aplicações têm demandado cada vez mais dados. Aqui a gente tem alguns estudos, eu apresentei isso aqui no México ano passado, já são dados de 2016, mas a gente vê a curva, que basicamente isso aqui quer dizer que a conexão de dados está aumentando, 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 e a gente precisa de mais espectro. Se para operadores de celular, se é para radiodifusão, de que forma que isso vai ser dividido, é uma outra discussão. O que importa é nós precisamos utilizar melhor o espectro, porque precisamos cada vez de mais espectro, precisamos de mais tecnologia para ter acesso às faixas maiores, para que a gente possa ter mais espectro, né? Acho que eu mesmo entrei na minha área em 2010, eu nem sabia que tinha espectro. Hoje eu já sei que tem espectro que nós precisamos, né? Então é interessante isso aí, como é que a gente vem para um debate onde a gente já está discutindo aí que o espectro é um bem comum e que nós precisamos dividi-los entre nós, né? Alguns de vocês talvez tenham entrado na sala e não sabiam que é espectro, vai sair daqui sabendo que nós temos que dividir. Isso é legal, isso é bom, né? Isso cria um bom aprendizado entre nós. Aqui é um quadro que diz a mesma coisa, que a gente está precisando cada vez e cada vez e cada vez mais, né? Então, tem aplicações Netflix, o cara quer ver o Netflix no metrô, só que ele não quer fazer o download, ele quer ver em streaming na hora, naquele momento. Então, isso vai só trazendo mais necessidade de espectro. Como é que é o uso do espectro? Isso aqui é um mapa de Brasília, né? A gente vê como é que as estações estão divididas, né? Então, a gente tem um tantão de estação aqui, mas você vê que na periferia aqui... Então, isso demonstra que nos grandes centros urbanos a gente usa mais do que nas áreas periféricas, né? Tá. Então, Brasília, Águas Lindas de Goiás, né? A cidade periférica de Brasília. Aqui, então, está sobrando espectro, olha que beleza. Então, o ambiente atual, demanda por serviços wireless, surgimento de novas tecnologias, necessidade de maiores taxas, versus, né, uma política fixa de alocação do espectro, que a gente conversou agora há pouco, uma subutilização do espectro da ordem de 15% a 85%, são medições que o pessoal faz, não trouxe a fonte, porque são várias fontes,
Isso é uma escassez espectral. Quer dizer, a gente está usando mal, né? Porque ele não é escasso. Tem bastante. É escasso, mas tem muito sobrando ainda. Embora tem gente que fale, não, esse aqui é meu, né? O espectro é meu. Então vamos lá. As novas abordagens são de compartilhamento de espectro, que são a política de acesso dinâmico do espectro, Dynamic Spectrum Access, que vai fazer o quê? Trazer o compartilhamento do espectro entre diversos sistemas. Isso é uma quebra de paradigma. Tá? Para nós aqui é muito legal, vamos dividir o espectro, mas para as empresas isso aí não é tão simples, não. Tem que mudar as sinapses que existem dentro das empresas. Elas não conseguem entender que elas têm que dividir. Né? Isso é muito, muito interessante, é por isso que o grupo de trabalho é preciso, porque nós vamos ter que brigar bastante no bom sentido, para construir um país melhor. Um conceito também chamado de Spectrum Pool ou Spectrum Share utiliza rádios cognitivos ou rádios definidos por software para permitir o acesso público às bandas de frequência licenciadas. É uma utilização oportunista dos recursos. Se você não está usando a sala, eu posso usar? Se você não está usando o seu casaco, eu posso usar naquele momento? Ou eu posso usar o seu carro, já que você não está usando o seu carro? Isso é uma utilização oportunista por meio de dispositivos que consigam reconhecer canais disponíveis para a transmissão em um dado instante de tempo. Então, basicamente, um esquema aqui, só para a gente entender, nós temos uma estação que aqui tem atualmente, que é essa verde escura, e vamos colocar uma outra estação aqui que vai utilizar o espectro para dar acesso à internet ou a qualquer outro tipo de dados que seja necessário para outras pessoas durante algum tempo ou em alguma frequência, ou utilizando um outro tipo de tecnologia. Né? Então, a comunicação de rede primária tem total prioridade em relação à comunicação de secundária. Então, esse cara aqui, vamos supor que seja uma operadora de telefonia celular atual, é ele que é o dono do espectro aqui. Mas, como ele não está usando de uma forma extremamente eficiente, ele pode ou vender para esse aqui, ou a gente pode fazer uma outra modalidade de negócio onde esse possa acessar em algum momento que aquele não esteja usando tudo. É uma forma bastante inteligente de utilizar os recursos. 2 minutos, hein? Estou ficando nervoso. Bom, então, como é que funciona isso aqui? Vou pular essa parte, isso é feito pela UIT, né, essas definições, né, passa por uma base técnica do I3E e outros organismos internacionais. O transmissor identifica espaços vazios no espectro de frequência para acomodar serviços de telecomunicações. Basicamente, o que o rádio faz ele ouve o espectro, fala, opa, está sobrando um espectro aqui. Então, aqui nós temos potência, frequência e tempo. Então, aqui nesse tempo, nessa frequência, ele pode transmitir nessa potência. Aí veio aquele incumbente, aquela operadora que é dona do espectro, que está licenciado. Aí ela percebe que não pode mais usar, o rádio percebe que não pode mais usar, pula para cá, numa outra frequência, num outro tempo, numa outra potência, aqui nesse outro momento ela pula para cá, e assim, aquela comunicação ela não é interrompida. O que acontece? A gente pode, por exemplo, utilizar a faixa de 700 MHz, em alguns lugares utilizados para radiodifusão, em alguns lugares utilizados para celular, e também a faixa de 2.4 com esses rádios cognitivos. Esse é só um exemplo gráfico. Temos License de Share Access, que é uma ferramenta de gerenciamento de espectro complementar que se enquadra sob um regime de licenciamento individual. Isso a gente está estudando na Anatel agora, para ver se implementa no Brasil. Isso já é feito nos Estados Unidos. Então, isso permite esse uso. A gente precisa regulamentar de alguma forma que, nessa região, tá, a gente está utilizando o License Spectrum Access, e aqui não. Então, aqui é só as incumbentes. Aqui não está sobrando o espectro. Aqui, em algum momento, está sobrando. Aí a gente usa. Acabou. Vou estar rapidinho, então. Então, isso já está implementado nos Estados Unidos, na faixa de 3.5 GB. Depois vocês pegam a minha apresentação, se tiver dúvida, me manda e-mail. Podemos utilizar também a faixa de TV White Space, que foi comentado aqui, a faixa de 470 a 698 MHz. Aí são paradigmas duríssimos para a gente quebrar, duríssimos. Tá, da mesma forma, radiodifusoras. Aqui uma célula que não está sendo tão utilizada, tem menos TV, aí pode estar utilizando esses espectros. Os estudos técnicos para esse tipo de coisa é feito na UIT também, de compartilhamento de espectro. E uma conclusão rápida é o seguinte, o mundo hoje, de acordo com esse diagrama da Cisco, é desse jeito aqui. Né? Então, aqui tem Federal Mobile Broadcast Holders. Mobile, utilizando muita coisa. Né? Aqui, ó, encarceramento do espectro, está encarcerado. E aqui o futuro, é o compartilhamento, é todo mundo usando ao mesmo tempo.
Então, a gente pode pensar na internet das coisas, no 5G, que vem trazer muitas coisas interessantes para a nossa evolução tecnológica e evolução como humanidade. Nós não podemos perder mais esse trenzinho, já perdemos tanto trem. Agora, o que eu quero pontuar é que, para passar desse desenho de 2013, de acordo com a Cisco, né, então é um desenho antigo, para esse aqui, nós temos que trabalhar muito, estudar muito e ter políticas públicas muito importantes, porque não adianta o Sérgio convencer a mim. Né? Não adianta você convencer a mim, tem que convencer os outros. Mas já ajuda um pouco, já ajuda. Eu mesmo acho bom grupo de trabalho, tá bom? O meu convencimento é o seguinte, eu acho que a gente tem que debater as ideias e a gente não pode matar as ideias. A gente tem que construir um mundo melhor. Né? Nós estamos precisando de pessoas honestas que construam mundos melhores. Tá? Felicidades a todos, grato pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigada, Tarcísio. Eu acho que você levantou um ponto importante aqui. No começo da sua fala, eu pus um ponto de interrogação assim, escassez, mas depois você mesmo respondeu que não há escassez, mas uma administração não tão eficaz do espectro. Né? E aí, para a gente discutir e debater, como você está propondo, eu gostaria de fazer uma pergunta para depois já. Como é que a Anatel dá publicidade e informa a sociedade a respeito do uso desse espectro, considerando os contratos que estão em vigor e que nem sempre aqueles que participaram da licitação e ganharam o direito de explorar o espectro dão uma utilização para o espectro de acordo com o interesse público e com a relevância dessa infraestrutura. Passo, então, a palavra para o Rafael. Obrigada. Obrigado, Flávia. Boa tarde a todos. Tem como pôr a... Maravilha, valeu. Meu nome é Rafael Diniz, eu estou fazendo doutorado na UNB, participo também da Abradig, que é a Associação Brasileira de Rádio Digital. E, bom, eu vou falar da questão do espectro, e não vou falar só de internet, eu vou falar também de broadcasting, que eu acho que hoje em dia não dá mais para separar internet e broadcasting, e cada vez mais são meios mais convergentes. E então pode passar. Tem um passador? Ah, maravilha. Tem que apontar? Não. Tá. Então, bom, o que eu vou falar brevemente, meu orientador no mestrado e pai intelectual, Luiz Fernando Gomes Soares, da PUC-Rio, que foi o cara que criou o Ginga, da TV digital, que é a única coisa brasileira, do padrão nipo brasileiro de TV digital. Eu vou falar um pouquinho disso. E o porquê disso é porque as TVs hoje elas acessam também a internet. E é importante um middleware que consiga conversar com os dados que venham da rede de broadcast com a rede de internet de forma convergente. Então, eu vou começar falando do Ginga, do apagão da TV analógica. A TV é, de longe, o meio de comunicação que tem maior penetração no Brasil, né? 100%. Enquanto a internet deixa 60 milhões apartados ainda do acesso. Então, vou falar um pouquinho do apagão analógico, algumas questões ligadas à gestão do espectro, e um projeto que eu participo na Amazônia, no estado do Acre, de redes comunitárias alternativas, depois eu vou dizer o porquê do alternativo. E aí, se der tempo, eu vou falar um pouquinho das minhas ideias para o futuro do broadcast, mas se não der, tudo bem encerrar antes, porque o tempo é limitado aqui para falar. Vamos lá. Eu que troco, desculpa. Bom, com relação às últimas atualizações das normas ABNT da TV digital, uma das mais importantes é a questão do perfil C, que foi introduzido na norma de receptores da TV. Ele coloca como, essa última modificação da norma, coloca como obrigatório o canal de retorno, que hoje em dia o canal de retorno é a internet, né? Algumas outras coisas mais, tem memória não volátil, onde você pode instalar as aplicações, e suporte à reprodução de vídeo secundário. Lembrando que o Brasil, nesse processo da transição do digital, do analógico para o digital da TV, o Brasil está distribuindo, está em curso, já foi distribuído, se não me engano, 5 milhões de conversores de TV digital. Ao todo, até o final do ano que vem, vão ser distribuídos 12 milhões de conversores de TV digital.
para a classe D e E, né, todos cadastrados no Bolsa Família, todos do cadastro único. Isso é a maior mudança tecnológica que o país está vivendo na área de comunicações. E esses 12 milhões equivale a mais ou menos 60 milhões de brasileiros, que são exatamente aqueles que não têm internet, grande parte, que vão receber esses conversores de TV, que têm possibilidade de acessar a internet, né? Então, na verdade, a internet pode chegar à casa dessas pessoas que, quando acessam a internet, acessam via telefone, de forma muito, vamos dizer, potente e em larguíssima escala, né? Que é uma coisa difícil de se fazer com a internet, com a banda larga, num prazo tão curto de tempo, né? 1 ano, né? Bom, só para comentar o que está sendo discutido hoje no fórum, algumas questões. Suportar no Ginga um suporte mais azeitado de vídeo on demand, via broadcast. O pessoal da Paraíba chama de push VOD, né, Ana? Que você manda o conteúdo on demand, mas só que ele, na verdade, não é on demand. O broadcaster manda para as caixinhas, e daí, na hora que a pessoa quer ver o conteúdo, ela já carregou no teu conversor ou na tua televisão, né? Harmonização com HTML5, que é uma demanda, né? As linguagens do Ginga, que é o NCL, Lua, não tem uma aceitação tão grande, e é uma demanda de que se suporte o HTML5. Eu até acho que vai acabar suportando em breve, mas mantendo o suporte ao broadcasting, que o HTML não tem, né? O HTML é uma linguagem feita só para web, enquanto o Ginga foi feito para web e internet, e a sincronização de mídias que vem de redes diferentes, né? Uma mídia do broadcast pode ser sincronizada com algo que venha da internet, né? Bom, aqui é uma foto de uma telinha do conversor de TV digital desses que estão sendo distribuídos. Esse é um dos 12 milhões de conversores na TV lá de casa. Você vê que dá para ter uma lista de aplicações instaladas, né? Essas aplicações você pode instalar tanto da aplicação que veio do canal de broadcast. Então, por exemplo, a TV Brasil transmite uma aplicação, você pode guardá-la na memória volátil, ou você pode instalar a aplicação do portal de aplicações Ginga do Ministério das Comunicações. Eu vou falar Ministério das Comunicações de novo, eu não estou cometendo um erro, porque saiu do ar o site. Então, 5 milhões de caixinhas que têm possibilidade de instalar a aplicação pela internet, que já estão na casa das pessoas, hoje em dia as pessoas não estão conseguindo instalar, porque o Ministério das Comunicações, nessa migração para o MCTIC, o servidor, acho que ficou em algum lugar no meio do caminho. A gente está tentando resolver isso. Não, cancelaram o domínio, parece, né, o comunicações.gov. E o problema é que a loja de aplicativos do Ministério está hard-coded no conversor. Então, esses 12 conversores estão com o endereço da loja fixo, de forma que não dá para trocar. Nos 10 anos de prazo de ciclo de vida desses conversores, tem que estar no ar isso, né? Então, a gente está pensando de talvez trazer para a universidade esse servidor, enfim. O pessoal está conversando lá no MCTIC. O suporte a Integrated Broadcast Broadband, que são os padrões que suportam tanto web quanto broadcast, o Ginga é um deles, e isso foi uma das últimas modificações da norma também. O suporte a conexões HTTP e HTTPS dentro de uma aplicação Ginga, no caso só que é Lua, né? Foi melhorado também, então a integração de uma aplicação Ginga com a internet está melhorando. O meu trabalho no mestrado foi adaptar o Ginga para o rádio digital, que ainda não existe no Brasil, né? O Brasil ainda transmite em analógico, AM e FM, né? Algum dia o rádio vai ser digitalizado, a gente luta por isso. Isso aqui são 2 exemplos de receptores de rádio digital, de TV digital, acho que todo mundo já conhece. De rádio, você vê que a maioria dos receptores de rádio digital tem uma tela, né? De forma que você possa receber aplicações interativas, imagem, texto. Assim como a TV digital, o rádio digital é muito parecido. A única diferença é que o rádio digital tem uma largura de banda mais estreita, né? Essa aqui é uma das 13 antenas que tem no Parque do Rodeador, que é o centro de transmissão em alta potência de ondas curtas da Rádio Nacional, da EBC, né? Da onde se transmite a Rádio Nacional da Amazônia. Isso fica em Brasília, no Braslândia. Essas antenas elas foram instaladas no governo militar,
Então, tem antenas apontadas para todos os continentes, né? A gente fez uma transmissão com 150 watts na antena apontada para o Cone Sul, o sinal chegou na Nova Zelândia, né? Watts. Mas só que a propagação não é linha divisada, é propagação celeste, né? O sinal bate na ionosfera e desce uma ou mais vezes, né? E depois eu vou falar um pouquinho mais disso, se der tempo. Uma consideração sobre a TV analógica. O governo federal recentemente, na época do André Figueiredo, que foi muito ruim a gestão, assim como do Paulo Bernardo, o Berzoini, que estava sendo muito bom, infelizmente, por causa do golpe, teve que ser remanejado e caiu logo. O Brasil foi dividido em 2 Brasis, o que vai ter TV digital e o que não vai ter TV digital, né? O que vai ter TV digital é o Brasil que as operadoras têm interesse no espectro de 700 MHz e precisa do apagão analógico para esse espectro ser liberado, e o Brasil que não vai ter TV digital é o Brasil que as operadoras não precisam do espectro de 700 MHz. Isso é bem crítico, o governo fala que até 2023 vai ser digitalizado esse gap, né, desses municípios que não tem TV digital. Isso é uma falácia, porque não tem nenhum plano para digitalizar esses municípios menores de 100 mil habitantes que não tem necessidade do espectro dos 700 MHz. Né? Lembrando que, até 2018, o Brasil que vai ter TV digital vai receber 12 milhões de conversores de TV. Isso é um dos maiores problemas da migração, que é um sucesso, a migração da TV digital, da TV analógica para o digital no Brasil. No entanto, é um sucesso onde vai ter. Né? Enfim. Tá, 5 minutos. Então, essas são as configurações do conversor. Ele não vem com Wi-Fi dentro dele, mas você pode conectar um adaptador Wi-Fi. Então, numa cidade que eventualmente queira fazer um projeto de banda larga, ela poderia distribuir somente o adaptador Wi-Fi para as pessoas colocarem no conversor de TV digital e ter acesso à internet, em vez de você ter que distribuir um terminal completo. Né? Aqui tem lá a maravilha que esse ministério fez com a gente. Essa é a interface do conversor de TV digital que está sendo distribuído pela Seja Digital. Você vê que ele tem acesso tanto ao Wi-Fi quanto ao modem 3G e 4G. Se você colocar o modemzinho no conversor. Aqui mais uma fotinho do conversor. Tem a tecla Ginga, né, nesses conversores. Isso é interessante, uma aplicação do Bolsa Família, feita pro MDS. Bom, o grande problema da TV digital, se falou muito aqui que o espectro está sendo atualizado, as regras do espectro, mais espectro está sendo alocado de forma para gestão dinâmica. Isso é uma grande mentira, principalmente porque quando se fala em espectro, principalmente o pessoal da Anatel e do Ministério, nunca fala em radiodifusão, né? Como se fosse um tabu, porque é um tabu. Né? A radiodifusão é uma legislação que ainda está válida desde 62, o Código Brasileiro de Comunicações. Depois veio a LGT, que não anulou o Código Brasileiro de 62 na parte de radiodifusão. E tem muito espectro alocado para radiodifusão, e a gente não pode fazer TV digital porque as leis são extremamente restritivas. Mais uns pontos de discussão, né? Eu e o Thiago, a gente tem uma discussão que a gente é extremamente contra o TV White Space, né? Porque o TV White Space, um dos piores problemas do TV White Space é a parte escrito TV. Né? Por que TV? Por que vão criar uma tecnologia para usar o espectro de TV? Por que não o espectro de telefonia móvel? Por que não mobile white space? Né? A gente ontem falou isso para Agostinho Linhares da Anatel, falou, não, porque o dispositivo de white spaces já tem produção em massa, já é commodity. É mentira, não tem dispositivo white space ainda no mercado, mas você consegue comprar uma estação rádio base GSM. O pessoal do Rizomática, no México, tem várias redes operando em GSM na banda dos 850 MHz. Né? Lá no México se mudou a lei para permitir outorgas comunitárias para acessar a banda de telefonia, no Brasil não. E eu vejo assim, o TV White Space é uma estratégia para acabar com o broadcast. Né? Você vai jogar sinais de rede de dados na banda de TV, obviamente isso causa interferência na recepção de TV, ou seja, você vai causar interferência exatamente para quem não tem acesso à internet, para quem assiste TV
assim como aconteceu com a migração do AM para o FM, né? O AM, qual que é o lance? Ele vai mais longe, ondas médias, então as pessoas do interior que já não têm acesso à internet, mas ouviam rádio, agora nem o rádio vão poder ouvir, né? Então são políticas extremamente equivocadas. Eu lembro da fala da Dilma, falando da migração do AM para o FM, quando eu estava na cadeia, eu ouvia a rádio Romênia, a rádio da Bulgária, ela não sabia que ela estava acabando com a possibilidade de ouvir rádio a longa distância da estação transmissora, né? Foi triste. Enfim, lembrando que a TV digital é IP, está virando IP, né? Os padrões mais recentes de TV digital, a TSC3 e o DVB-T2, são IP, eles transmitem pacote IP pelo ar, então uma convergência total do broadcast com a internet. Claro que as empresas de telecom não querem essa convergência com a internet, com a TV, querem acabar com a TV, né? Isso já é um tema na ITU, né? Provavelmente o espectro de 430 a 700 MHz vai ser alocado algum dia para a telefonia. A gente não quer isso no Brasil. A gente aqui também não acha que a solução do Sul Global é igual à solução dos países desenvolvidos. Não é, né? Não adianta copiar tudo que a ITU faz, até porque a nossa influência na ITU é limitada e a nossa influência na Anatel também é limitada, né? Então a gente tem que convencer a Anatel para levar a proposta para a ITU. As reuniões da Anatel são abertas, mas é complicado. Enfim, aqui é um exemplo de como estão querendo pegar o espectro do broadcasting. O LT Broadcast é uma tecnologia em que você manda um canal de broadcast pelo fluxo de 4G. Eles falam que pode ser uma substituição à TV terrestre. Quer dizer, todas as coisas boas da TV, que são você tem uma grande área de abrangência com um transmissor, você não identifica quem está te assistindo. Se eu aqui ligar e começar a assistir a TV Brasil, ninguém vai saber que eu estou assistindo, né? Na rede de telefonia, não, né? Então você perde todas essas questões de independência, liberdade, ausência de controle. E se você passar o broadcast para uma rede como de telefonia, você perde todas essas vantagens do broadcast. Nunca vai haver uma tecnologia mais eficiente que o broadcast para se mandar dados ao vivo, por exemplo, para uma grande área. Quero mandar o blockchain do Bitcoin para toda uma cidade. Manda via canal de TV, é a forma mais rápida, né? Mais rápida e mais eficiente. Bom, para transmitir TV, eu acho que a possibilidade mais interessante é o canal da cidadania, né? Lembrando que daria para fazer o canal de retorno em band, com as tecnologias que tem em estado da arte hoje, né? Você está se falando em full duplex no mesmo canal, de forma que você pode transmitir, e a pessoa que te transmite de volta, né, o transceptor que fala com você, manda no mesmo canal, e você anula a autointerferência da tua transmissão num circuito, de forma que você faz a comunicação full duplex no mesmo canal. Estou terminando. Aqui é o projeto na Amazônia, que eu participo, a nossa rede comunitária em ondas curtas, na banda de HF, que para mim o filé mignon, eu não gosto de filé mignon, eu prefiro linguiça, então para mim eu gosto mais da banda de HF, né? Então a gente está desenvolvendo um sistema para transmissão digital na banda de HF. A gente tem muito interesse que a banda de HF, a legislação, seja modificada. Obrigado, professor Luiz Fernando, que está aí na foto e nos nossos corações. E eu vou encerrar por aqui, para depois a gente ter espaço para bater um papo. Bom, depois da fala do Rafael, eu aqui fico pensando por que não existe uma integração entre políticas públicas, né, de universalização de acesso à internet e tudo isso que você colocou. E o Tarcísio da Anatel, considerando duas colocações que você fez, ele pediu aqui para fazer uma intervenção. Eu gostaria que você usasse 2 minutos para a gente, então, não ter atraso no painel e passar a palavra para a Larissa, tá bom? Então, assim, Rafael, eu acho assim, a gente falar que uma pessoa está mentindo, uma informação um pouco forte, uma colocação um pouco forte. Eu falei aqui para a senhora Flávia, eu fui convidado para um evento que eu acho que é um evento de vulto no governo, um evento importante. Eu me desloquei daqui, eu tenho 2 filhas, uma de 4 anos e uma de 1 ano e meio, que eu não estou podendo ficar com elas porque eu vim atender o evento. Então, eu penso assim, o mínimo da gente ter um pouco de respeito uns com os outros, porque para a gente construir um país melhor, a gente tem que compreender as outras pessoas e não ficar falando que um mentiu, porque mentiu. O senhor, por exemplo, falou que nunca haverá uma tecnologia melhor de broadcast no mundo do que essa que tem hoje. Olha,
O mundo tem alguns bilhões de anos. Né? Então, contam as escrituras sagradas que um dia foi tudo inundado e teve um dilúvio e teve uma arca. Eu não sei se eu acredito nisso ou não, mas assim, está escrito. Né? Pode ser que eles se enganaram, alguém contou a história de forma diversa. Mas a gente tem que também ter uma compreensão que nós aqui nós somos bastante limitados. Nós somos um bando de ser humano, comidão de feijão com arroz, todo mundo defendendo seus almoços, a comida. Né? Então, eu acho que a gente tem que se tratar com o mínimo de respeito. E, da mesma forma, eu não vou falar com o senhor está mentindo, que não vai ter uma tecnologia melhor que o broadcast, mas eu acho que o senhor está enganado. O senhor está enganado. E existem equipamentos de rádio cognitivo que já operando nos Estados Unidos, em TV White Space, sim, senhor. Então, a gente acompanha esses negócios. Então, a gente não veio aqui para mentir, o Agostinho não estava lá na UNB para mentir. Se em algum momento aqui eu falei alguma coisa que eu me enganei, eu estou querendo aprender. E vocês me ensinem. Mas eu peço, assim, que a gente tenha respeito, porque se a gente continuar nesse nível, eu já falei para a doutora Flávia aqui, que eu vou me retirar. Porque eu não vim aqui para isso não, meu amigo. Eu não vim aqui para isso não. Eu sou um funcionário do governo, mas eu não respondo para o governo. Eu sou um funcionário do Estado. Eu tenho muitas crenças parecidas com a do senhor. Então, vamos manter um nível legal para a gente ficar amigo e ficar numa boa, porque eu acho melhor para nós. Entendeu? Eu gostei do senhor lá, quando a gente conversou. Quero continuar gostando. Estou pedindo só isso para o senhor, se for possível, tá? Passo, então, a palavra para a Larissa. E, depois da Larissa, a gente abre o espaço para participação da assistência. Não. Bom dia. Eu não tenho slide, na verdade, eu sou proponente junto com o Tiago, então não vim para fazer fala, né? Pelo contrário, a gente veio para trazer as pessoas para debaterem, para trazer o debate sobre o espectro, a gestão do espectro. Mas eu vou falar rapidamente para já abrir para o debate. Né? Meu nome é Larissa Carreira, eu sou do Pará, eu sou da produtora colaborativa, que é a minha perna do terceiro setor. Eu também faço doutorado, sou pesquisadora em desenvolvimento socioambiental da Amazônia, pelo NAIA, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, e sou professora da Universidade Federal do Pará no curso de comunicação. Primeiro, só uma questão que eu queria pontuar para o Fórum da Internet, que esse nosso workshop, ele foi o único workshop da região norte. Né? Não sei se vocês perceberam isso. O único workshop da região norte. Então, assim, em relação aos anos anteriores, teve uma queda brusca de participação de pessoas da região norte, porque já é difícil as pessoas virem com financiamento. Imagine sem financiamento. Então, é só uma crítica aí construtiva para repensar formas de você trazer mais pessoas, porque nós somos do Brasil também, não somos, e a gente está discutindo governança da internet aqui. Governança da internet no Brasil. Então, as pessoas de todo o Brasil, inclusive da Amazônia, precisam estar aqui, não precisam? Porque é um debate de todos os brasileiros. Então, isso é uma questão que eu queria pontuar. E eu sempre vou pontuar em todos os eventos brasileiros que eu for, nacionais, que tiverem poucas participações da Amazônia. A outra questão, que aí eu já coloco como discussão para o Tarcísio depois, é sobre esse acesso dinâmico do espectro, né, essas novas abordagens. O que acontece muitas das vezes é assim, você falou do uso ineficiente nas zonas rurais, mas assim, por que esse uso ineficiente? Como? O que é? É ineficiente por causa de quê? Porque as pessoas não têm acesso à informação, porque as pessoas não têm capacidade, elas não têm acesso à concessão, enfim, eu não entendo por que isso. Né? Eu entendo que a gente tem muita limitação de infraestrutura, ainda mais falando de Amazônia, mas por que tem esse acesso ineficiente? E uma questão para colocar como uma crítica construtiva, viu, Tarcísio, que é a questão, primeira coisa, a questão da informação sobre acesso a esse espectro que seria, digamos, compartilhado ali, né? As pessoas não têm acesso. Se você colocar um link na internet, lá no site do governo, e achar que isso vai ser amplamente divulgado, isso pode ser amplamente divulgado no sul e sudeste, mas na Amazônia você tem localidades que não têm nem energia, que dirá a internet. Né? Então, se a gente quer divulgar para todo o Brasil, para todas as regiões,
a gente não pode divulgar só pela internet, né? Então, acho que a primeira questão, até por esses dados, quando você mostra, né, que tem menos dados, tem esse acesso, esse uso ineficiente nas zonas rurais, a primeira questão é dar informação, é fazer a informação chegar. A segunda questão é do acesso aos equipamentos. Então, de alguma forma, a informação chegou, as pessoas querem fazer, mas elas não têm equipamentos. Então, é uma outra questão, que talvez não seja no âmbito da Anatel, seja de com certeza de outro órgão. Mas isso é uma questão para ser pontuada, porque as pessoas podem ter informação, que já não tem, mas se elas tiverem, elas vão precisar ter equipamento para a produção. E o terceiro ponto, elas precisam ter uma formação para produção, né? Então, acesso à informação para saber que formas, como é que elas conseguem ter esse acesso ao espectro. A outra questão é a questão dos equipamentos e a outra questão é da formação. Porque se não houver um programa, uma política pública de formação, de gerenciamento, de programação, de produção, para a TV e para o rádio e a TV vai virar TV digital, vai continuar sendo instrumentos de poder de oligarquias locais. Porque é assim que é hoje. Hoje, na Amazônia, a gente fala, mais até do que TV e internet, a gente fala de rádio, principalmente rádio AM. Então, tem localidades que não tem nem energia, mas chega o rádio, né? Chega o rádio AM. Só que o rádio está na mão de quem? Está na mão de oligarquias locais, né? Então, se as pessoas não tiverem uma devida formação política e tecnológica do que fazer e como acessar e por que acessar enquanto um direito, a gente vai simplesmente reproduzir o que já ocorre hoje, né? Os meios de comunicação, eles estão nas mãos das oligarquias, que são políticas, que são econômicas, certo? Então, era só essa questão, e eu vou aproveitar para divulgar também o nosso seminário, que a gente vai fazer, que é o seminário sobre TV digital na Amazônia, vai ser dia 1º de dezembro, estão todos e todas convidadas para ir. Quem quiser conhecer a Amazônia, quem quiser ir lá para discutir sobre TV digital, vocês podem acessar o tvdigitalamazônia.com.br, tá bom? É isso, obrigada. Bom, antes de abrir a palavra para assistência, eu queria fazer um comentário sobre a questão da escolha dos workshops e a participação das regiões, né? Esse ano é o primeiro ano em que a sociedade civil fez propostas, né, de workshop, e isso foi definida uma comissão que julgou essas propostas, e houve, sim, uma preocupação de garantir uma participação igualitária, não só por regiões, mas por setores e por gênero também. Tudo isso entrou como critérios na aprovação das propostas de workshop. Só que tudo isso limitado por um critério também de relevância e qualidade das propostas que foram apresentadas, né? Agora, sem dúvida nenhuma, esse é o primeiro ano, então a gente propõe que, numa avaliação do fórum, que é relevante que se façam as críticas, tá? Mas só para te dizer que, para a aprovação de propostas, todos esses critérios foram considerados: participação dos múltiplos setores, região e gênero. Tá? Eu abro, então, a palavra ali, só que eu vou pedir para as pessoas... vamos deixar depois... vou pedir que quem queira falar venha aqui no microfone e, por favor, não ultrapasse 2 minutos para falar. E se identifique, por favor, antes de iniciar a fala. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Alan, sou pesquisador da PUC-Rio. Tenho muito trabalho com Ginga também, já conheci o Rafael. A minha palavra não vai para o Rafael, vai para a Larissa. Eu acho que a sua fala foi perfeita quando você falou sobre o rádio chegar na Amazônia, onde nem chega em eletricidade, outros problemas. Eu participei em 2013 de um projeto na Paraíba, que foi o primeiro teste piloto com
com Ginga, interatividade em TV digital. Foi distribuído 100 receptores de TV, que nesses receptores tinham um conteúdo interativo que pessoas de baixa renda eram distribuídos para pessoas de Bolsa Família. E a ideia era tentar capturar interesse dessas pessoas com o software que vinha pelo broadcast, através do Ginga, claro. E a gente conseguiu resultados interessantes, porque muito conteúdo do software que era enviado era recomendações de emprego, recomendações de saúde, e teve um feedback interessante dessas 100 pessoas, e algumas até conseguiram oportunidade de emprego, cursos. Foi um experimento legal. Então, eu acredito muito nessas discussões que tem sobre o rádio digital, e o rádio ter um potencial de chegar nesses lugares mais longínquos, e que a TV digital talvez não chegue tão bem, ou a internet não consiga chegar. Então, a pergunta que eu ia fazer é, dado esse meu exemplo que eu falei de TV digital, e aí puxando o assunto para rádio, e talvez software enviado para o rádio digital, o que você pode imaginar de conteúdo de software que pode ser chegado até essas pessoas que estão em condições distantes? Acho que você tocou muito bem no assunto quando você falou dos portais de site. Coloquei um site no ar e isso já enxerga informação suficiente para pessoas do Sul, mas não exatamente as pessoas da Zona Norte. Eu acredito que tem várias possibilidades. Eu adianto coisas, eu imagino coisas como enviar conteúdo de Libras, por exemplo, para pessoas da Amazônia, ou seja, não só ter o rádio, o conteúdo de áudio, mas para quem é surdo conseguir entender o conteúdo. Mas eu ia puxar o gancho para você falar mais. Obrigado. Olá, eu sou o Ayub da UPX, setor empresarial. Queria perguntar, bem na linha do Sérgio Amadeu, a sua fala rock and roll abriu muito a minha cabeça e eu pensei na seguinte situação que eu testemunhei. Eu sou do chão da fábrica da internet e, para meu espanto, eu visitei uma empresa que havia adquirido uma das licenças LTE para explorar a internet banda larga em LTE. E, comparando o mapa de backbone de fibra ótica deles, o das herbes, eu vi que existiam algumas herbes que não estavam ligadas ao backbone. Eu perguntei, o que são isso? Ele falou, bom, para cumprir a legislação, para dizer que eu tenho um espectro, eu preciso colocar uma herb e irradiar, utilizar o espectro e não utilizar. Não está ligado em nada. Eu não vendo, não utilizo, não consumo. Então, na mesma medida que a gente tem algumas pessoas sem terra procurando por terras improdutivas, algumas sem teto procurando por tetos ociosos, que tal o nosso movimento do sem espectro procurando o espectro improdutivo? Então, MSE. Então, eu pergunto ao painel como podemos achar o espectro improdutivo e como podemos tornar o uso social dele adequado. Obrigado. Bom dia, eu sou Maurília, pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas. Já participo dos fóruns aí desde o primeiro fórum que foi realizado em São Paulo, já estou há algum tempo nessas discussões, e também fui membro dessa comissão que a Flávia comenta, que julgou os workshops. Para começar, eu queria só dizer que esse foi o único workshop enviado da região norte. Então, assim, isso explica porque que ele é o único que foi aprovado, e ele não teve outro vindo da região norte. Não, acho que foi só um. Eu acho que foram dois? Então, foram dois, mas assim, a gente fez, dentro dos critérios, esse foi o único aprovado, mas o percentual também que vem de lá, a gente tem que fazer essa ponderação, é muito pequeno, até porque as discussões lá também a gente começou muito atrasado, né? A gente também precisa compreender que a nossa própria discussão sobre governança e sobre internet também a gente começou um pouco depois. Não que a gente não tivesse trabalhos já sendo desenvolvidos lá, né, nesse campo. Eu acho que a gente precisa, sim, começar a ocupar mais esses espaços, e eu quero fazer coro aqui com o que a Larissa colocou. Mas eu venho comentar um pouco aqui, porque de manhã eu estava no painel de rede de dados educacionais abertos. E aí você estava discutindo a utilização da educação dos dados educacionais enquanto produção de conhecimento aberto, a questão do Creative Commons, das licenças Commons, e como que a gente faz para isso chegar lá na ponta, se a gente ainda está discutindo acesso em algumas regiões, né? Tipo, a gente tem comunidades na Amazônia que não tem sequer energia elétrica, em que as nossas estradas são os rios e o correio é o rádio, porque se eu quero mandar um recado, avisar que eu estou chegando, eu mando uma mensagem de rádio.
Ô fulano, o seu irmão está chegando amanhã, ou na terça-feira, ou na quarta-feira. Então, a gente precisa começar a discutir também, a infraestrutura é muito importante para a gente tratar essas discussões todas que a gente está fazendo sobre essa questão de conteúdo que a gente vem trazendo em vários painéis. Só para concluir. E aí a minha pergunta, na verdade, é para o Rafael, porque eu fiquei muito curiosa com o projeto lá da Amazônia, e como eu sei que você passou correndo, não conseguiu explicar, eu queria entender melhor quais são as comunidades que vocês estão trabalhando e como que vocês estão fazendo chegar esse trabalho lá com as comunidades das regiões. Eu acho que eu conversei no intervalo com o Diego, ele me falou que é no Acre que vocês estão com esse projeto. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Gustavo Medrado, eu tenho 20 anos, sou participante do programa IUF, sou aluno de Comunicação Social e Jornalismo de Uberlândia e também sou membro de uma ONG que atua na área educacional e também se preocupa muito com essa questão da inclusão das pessoas a todos os tipos de meios de comunicação. E hoje o meu questionamento é sobre isso, sobre essa contínua inclusão. E eu trago aqui dados de Uberlândia que me preocupam muito. Primeiro que recentemente, esse mês, o município ele fechou todos os laboratórios de informática da cidade, das escolas municipais, então não tem mais, não funciona. O Estado de Minas Gerais também já tinha tirado de boa parte das escolas. E agora, no que se refere mais ao espectro que a gente tanto discute, para ser liberado ou não, para a TV digital e para outras áreas, tem muitas famílias em Uberlândia que talvez não teriam condições de adquirir um conversor digital ou uma TV digital. E eu sei que existe um programa para fornecer alguns equipamentos para essas pessoas, como, por exemplo, o set-top box, para as pessoas que têm algum tipo de cadastro, que seja beneficiário de algum tipo do programa do governo. Em Uberlândia tem cerca de 15 mil pessoas que é beneficiária do Bolsa Família, e até hoje nenhuma delas fez o pedido desse aparelho. Ou seja, as pessoas estão cientes de que vai haver esse apagão analógico, elas estão preparadas para receber, e se não, como que elas vão ficar por dentro desses meios de comunicações? O Brasil, de fato, está preparado para passar por isso? Esse é o meu questionamento. Obrigado. Eu vou encerrar as perguntas na Laura, tá? Porque senão a gente não vai ter tempo da mesa se pronunciar sobre as colocações. Boa tarde, meu nome é Egli, eu sou advogada sócia do Kauner Tizaleuska Advogados Associados. Fui proponente de 4 temas para serem apresentados no workshop. E, na verdade, eu tenho uma dúvida. Foi mencionada aqui a participação de membros da sociedade civil, e eu entendo, né, quando foi falado membros da sociedade civil, que não fossem vinculados às 4 categorias, né, de empresa, governo, comunidade científica e ONGs. E a minha pergunta é, como é que foi verificada essa participação, tendo em vista que, como proponente, eu preenchi diversas fichas e não havia categoria para membros da sociedade civil. Eu até notei. Achei que foi uma falta, porque uma pessoa que não faz parte de uma organização que fosse preencher, talvez até entendesse que não seria adequado a ela, ela não faria parte dessas possibilidades de proposta. Então, eu gostaria de saber como é que foi verificada a participação desses membros. Só um esclarecimento, já que não diz respeito especificamente ao tema da nossa mesa, esclarecer o seguinte: sociedade civil, dentro do critério do CGI, é quem não é governo. Então, é empresa, né, academia, terceiro setor empresa, academia e terceiro setor, esses setores. Então, as pessoas que não fazem parte não seria... Você teria que se colocar como terceiro setor. Mas não são vinculadas a isso. Eu notei a falta de... Ou então a empresa, né? Porque não existia uma possibilidade de você fazer uma proposta como pessoa física sem se colocar como representante de um determinado setor. Bom, porque o objetivo da avaliação é garantir a participação plural de todos os setores. Então, o critério foi esse. O ano que vem
você pode se colocar como empresa, porque um Flávia. escritório de advocacia, Não, por eu me exemplo, coloquei como empresa, mas eu acho eu acho que houve uma falha aí. Eu entendo que, né, o CGI ele tem órgãos representativos, sim, mas a gente, sim, eu sugiro, para a gente não perder o tempo aqui de discutir, que a gente conversa depois e você encaminha as suas críticas e as suas sugestões para o CGI, para a claro, secretaria. eu só fiz esse comentário porque foi mencionado aqui, membro da sociedade civil. Obrigada. Não, eu já que você encaminhou assim, eu só queria esclarecer uma coisa. Não há participação direta no CGI de empresas, ONGs, são, na verdade, ou universidades, é isso que eu queria dizer. Minha universidade, a USP, a Federal do ABC, a Federal do Rio Grande do Norte, ela pode participar das atividades. Agora, a representação no CGI, ela é feita exatamente assim, como representação. Então, tem representantes de empresas, os sindicatos, as associações empresariais, e, no caso das universidades, são as associações acadêmicas. Então, é assim, a Sociedade Brasileira de Computação, e não uma empresa específica de computação, é o modelo que foi organizado, que está em discussão. Na sexta-feira, eu, inclusive, convido a todas e todos para participar da discussão como tem que ser o modelo de governança. E isso é muito legal, você trazer as suas preocupações, eu acho bem legal. Obrigado. Bom dia, ou boa tarde, não sei mais que horas são, a todos e todas. Meu nome é Diego Vicentim, eu sou pesquisador da USP, da Unicamp e do ITA. Minha pergunta vai para o Tarcísio. Eu já venho acompanhando há algum tempo, por causa da pesquisa do doutorado, a convergência entre as redes móveis e as redes Wi-Fi. E na agenda regulatória da Anatel desse ano, acho que o item 51 diz respeito justamente à introdução do LTE-LAA, né, que pretende ocupar a faixa dos 5 GHz. A banda ISM, né, ou a banda não licenciada, é hoje talvez o maior recurso do movimento sem espectro. E justamente a entrada das grandes teles na faixa dos 5 GHz pode ainda diminuir o espectro que a gente tem. Então, eu queria saber qual é o posicionamento do Anatel, se está tendo algum tipo de pesquisa a esse respeito lá dentro, e especificamente como é que vocês pretendem encaminhar esse item 51 da agenda regulatória. Meu nome é Laura, eu sou da Artigo 19, é uma organização de direitos humanos que trabalha com liberdade de expressão. Eu gostaria de saber quais são os princípios que vocês acham que devem reger a regulação do espectro. Eu pergunto isso porque eu estava na situação que o Rafael citou e na verdade, o que estava sendo mencionado ali era a obsolência programada e como você desenvolve certos dispositivos e a regulação, ao invés de pensar, né, como gerir esse bem público da melhor forma, acaba seguindo se adaptando ao desenvolvimento de certas tecnologias que têm, inclusive, a sua obsolescência programada. Então, não me parece que esse deve ser o princípio de regulação do espectro, e eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham, quais são os princípios. Eu vou passar para a mesa, e aí a gente já vai fazendo as colocações, respondendo e fazendo as colocações finais, e aí a gente pode seguir a ordem aqui da mesa, pode ser? Sérgio, você não quer começar? E assim, de preferência, 3 minutos, tá? Porra, ela quis dizer que eu falo muito. Eu não falo muito. Eu esqueci o seu nome, o que falou em primeiro, o seu nome. Isso. Ayup. Eu fiquei impressionado com o nome, vou utilizar, espectro improdutivo, porque é isso que se trata uma parte do nosso debate aqui. Eu acho que as tecnologias, elas avançam. É muito difícil você prever para onde vai as tecnologias, mas eu queria dizer
que nós precisamos trazer a criatividade que tem na internet, a criatividade que tem no espaço livre, que a internet permitiu, as várias coisas na camada de aplicação da internet, vem do fato que nós podemos usar livremente essa camada. Ela tem que se falar com a camada de rede, com a camada de transporte, com a infraestrutura, tudo bem. Mas a gente tem uma liberdade enorme. Na hora que a gente vai trabalhar o espectro, é isso que nós achamos que só tem um jeito de usar o espectro. Não é verdade. Mas sabe por quê? Porque tem uma regulação e tem vamos dizer assim, uma preponderância de uma ideia que só grandes corporações podem operar isso aí. E isso é um entrave para todos nós. Eu quero chamar a atenção da Anatel, quando você falou, vamos montar um grupo. Nós precisamos montar mesmo, porque nós precisamos, insisto, como a Laura falou, que princípios devem reger a regulação, no meu modo de ver? Em primeiro lugar, é o seguinte, ela deve atender aos interesses da sociedade. Aí você fala, que frase mais boba. Não, porque hoje ela atende o interesse das corporações. Essa que é a questão. Nós não temos só corporações. Para muitos que estão me ouvindo, isso soa como uma coisa estranha. Só para você ver a preponderância das ideias neoliberais hoje. Nós, quando a gente fala, tem que atender aos interesses da educação, da sociedade, dos criativos, dos hackers, dos makers, com Arduino, nós fazemos um estrago e uma mega rede mesh de conexão se a gente puder trabalhar as tecnologias. Mas nós não estamos podendo trabalhar. Nós não estamos podendo. A gente tem que acompanhar o que for decidido por uma grande corporação. E isso mata a criatividade do nosso país, mata as possibilidades comunitárias. Como o projeto que o Rafael está fazendo, tem vários projetos em São Paulo, só que eles são limitados, eles têm até falta de apoio, mas não é esse o problema. Chega uma hora que a gente pode testar coisas para usar o espectro, e o espectro é privatizado. Eu queria chamar a atenção de vocês que nós estamos numa situação extremamente complicada. A gente precisa liberar o espectro para a criatividade. Precisamos também retomar, já termino dizendo, retomar algumas questões, financiamentos, etc. Como, por exemplo, eu tenho uma Smart TV na minha casa. Eu não posso programar dentro dela. A Anatel precisa tomar conta disso. Eu tenho restritores. Eu não consigo programar e poder fazer com que ela seja efetivamente voltada ao meu interesse. O ginga dela é um ginga alterado. É um ginga alterado. Porque tem um mote por aí dizendo que o ginga não presta, porque a indústria veio para cima do ginga. Porque ela quer eliminar as possibilidades de interação. E ela quer eliminar que eu programe a minha TV. Eu programo o meu computador, está aqui, ó. Eu tirei o Windows que estava aqui e botei Linux. Por que eu não posso mexer na minha TV? Queria saber, por que eu não posso mexer na minha TV? Porque a indústria não quer. Mas quem é? Eu não paguei por ela? Eu não paguei por esse hardware? Eu não tenho capacidade técnica de fazer o que eu quero? Que coisa é essa, gente? Então, queria mais um grupo para a Anatel. Não podemos deixar que esses equipamentos que vêm com o selinho da Anatel não permita que o usuário tenha completa autonomia sobre ele, até porque o usuário pagou. Então, eu diria, acabou meu tempo, ela vai brigar comigo e eu vou passar para ela, mas a questão de Uberlândia é o seguinte, na hora que fundiu o MC, Ministério das Comunicações, com o MC, Ministério da Ciência e Tecnologia, todo mundo da academia, eu estava inclusive na SBPC com o nosso preto, então vão destruir a ciência e tecnologia. Eu falei, não, vão destruir as comunicações. Porque essa é a demanda das operadoras de telecom e essa é a demanda dos radiodifusores. E sabe o que aconteceu? É o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Sobre o comentário do Tarcísio, eu, como cientista, vou reafirmar a minha opinião. O broadcast é mais eficiente, sim, para mandar coisa ao vivo. Você é uma rede hipercomplexa
de estações rádio base, etc., tem um consumo energético, sim, muito maior do que o broadcast, hoje. Tá? Com relação ao TV White Space, eu tive num workshop em Cambridge, do Gaia, de Community Network. Não tem chipset ainda barato para White Space, né? E nos Estados Unidos a banda de 600 MHz foi para LTE, né? Então o TV White Space eu desconheço de fato um uso em larga escala, tem uso de nicho nos Estados Unidos. Sobre o nosso projeto na Amazônia, a gente está trabalhando na reserva extrativista do Alto Juruá. Quem que perguntou? Lá no Acre, a gente instalou uma rede com 8 rádios, né? Mas eu também estou trabalhando junto com o ISA, o Instituto Socioambiental, na Terra do Meio, no Pará. E lá tem centenas de rádios de ondas curtas. Espero que isso não seja usado contra eles, mas ninguém tem licença, né? E a Anatel, de vez em quando, vai lá punir as pessoas que não têm acesso a comunicação nenhuma por causa do governo, e o governo vai lá. Então, assim, a Anatel, a parte de fiscalização da Anatel, pelo menos, é muito ruim, né? Me desculpa os adjetivos aí que eu usei. Eu acho que eu usei os adjetivos errados, mas eu reafirmo minhas posições técnicas como cientista que sou, né? Com relação ao nosso projeto na Amazônia, assim, a gente acha que é possível fazer uma internet na banda de HF, né? Então, imagina um roteador Wi-Fi que tem uma cobertura de 1.000 km de raio, né? Ou 600 km de raio, usando propagação NVIS, né? Ou uma banda de frequência mais alta do HF, que você tem um pulo da onda maior. A gente está trabalhando em cima dessa possibilidade. Na questão de Uberlândia, da TV digital, está preparado? O Ministério definiu 93% das pessoas têm que estar preparadas para receber TV digital. Se os 93% não atinge, na verdade virou 90%, né, porque tem uma faixa de 3% aí, é adiado o apagão da TV digital, da TV analógica, né? Então tem que ter, né? Por exemplo, no México, um monte de gente ficou sem ver TV, nos Estados Unidos mesmo, as empresas de TV ficaram malucas quando apagou o sinal analógico, um monte de gente ligou e falou, não está pegando a TV. Eles falaram, mas a gente está passando propaganda na TV durante um ano que vai apagar. Eu não presto atenção nessas coisas, né? Então o Brasil, de certa forma, está bem nisso. Com relação aos princípios de gestão do espectro, eu concordo que tem que ser, ou pelo menos grande parte dele, para uso social. A sociedade tem que definir as melhores formas, né? E eu acho que é um entrave muito grande, porque daí não é nem a Anatel, é o Ministério, o MCTIC, que dá a política mais macro, e a gente sabe que não é muito favorável o momento para mudar a lei, né? Não é um momento bom. E você falou da TV, né? Não posso trocar o software que está na TV, nem na TV e nem no celular, né? Por exemplo, o Google vetou, só terminando, o Google vetou criar APIs do Android para você acessar o sintonizador de rádio FM, para você acessar o sintonizador de TV digital. Não tem. A Ericsson mandou proposta, a API para FM, não tem. Então, assim, eles evitam que o broadcast seja possível no celular da forma máxima que eles podem, porque é de graça, né? Enfim, obrigado. Bom, eu vou prestar, então, meus 3 minutinhos de contribuição também como pesquisador da área de telecom, interessado, proponente e relator. Mas me tomo aqui e agradeço a oportunidade. Quero fazer um comentário, então, a respeito, rapidamente, sobre a apresentação do Tarcísio, agradecer a presença mesmo, a disponibilidade. Sempre traz uma abordagem, né, do que está sendo discutido dentro da Anatel. A gente realmente precisa conhecer mais os trabalhos e essa proposta, essa abertura para o grupo de trabalho é primordial, assim como ontem também o Agostinho nos deixou claro que ele recebe operadoras, recebe todos os atores e que a gente também tem a porta aberta para discutir com ele como gerente, que nos interessa muito esse espaço mesmo de diálogo com a Anatel. Quero fazer um comentário a respeito do que você falou, que a gente não tem o uso de 100%, né? Você foi de trás para frente, você falou, não, a gente não tem o uso de 100%, que é a meta, digamos assim, do uso efetivo do espectro. Eu queria rememorar que no fórum do IGF de 2015, o dado que o Maximiliano Martinhão trouxe é de que, na verdade, nem 50% do espectro é utilizado, né? Então, assim, não é que a gente não está em 100%, a gente não está em 50%. Ou seja, isso significa a necessidade do uso efetivo do espectro de uma outra magnitude, a nossa discussão mesmo. E aí eu passo ao debate, enfim, a apresentação do seguinte: o espectro é um bem público, mas há uma controvérsia jurídica sobre o que significa ser um bem público. É um bem público, você pode entendê-lo como um bem de propriedade do Estado, res pública,
né? Ou você pode entender como res communis omnium, que é um bem comum. As tecnologias de hoje, inclusive no IGF de 2015, a gente discutia que várias apresentações de fora do Brasil, especialmente Estados Unidos, Europa, etc., alertavam para, principalmente os participantes do governo, representantes do governo, que o Estado se tornou, do ponto de vista do avanço tecnológico, obsoleto na gestão do espectro. Mas a resposta que a gente recebe em relação a isso é de que o controle do espectro, a gestão do espectro ainda é feita sob o modelo de comando e controle, que é uma gestão um tanto quanto militarizada, é uma maneira de pensar a interferência de uma maneira muito estrita, e de que o avanço das tecnologias proporcionam justamente um uso ótimo do espectro, um uso efetivo do espectro. Então fica aí a tentativa de pensar outras formas. E, por último, agradecer muitíssimo a pergunta de Laura sobre os princípios, e aí eu gostaria de compartilhar, não sou da área do direito, mas sou um pesquisador que se empenha na busca das brechas do direito e do que pode ser feito dentro, sobretudo, dos aspectos constitucionais, né, que são, digamos, as pedras, né, as cláusulas pétreas, das quais derivam todas as leis, ou seja, não há possibilidade de uma lei contradizer a cláusula pétrea. Então, em cima de cláusulas pétreas, a gente tem, por exemplo, o artigo 223, que rege a complementariedade dos serviços público e estatal. E aí, com isso, a América Latina inteira, né, nas reformas de sua mídia, fez a divisão do espectro em 33% para o Estado, 33% para o comércio e 34% para a comunidade. Isso, na Bolívia, é 17% para afro-bolivianos, 17% para campesinos. Então, assim, propostas na América Latina a gente tem. Adicionando ao que fala adicionando o que fala o Sérgio Amadeu, estou terminando, é só esse último comentário mesmo. O que fala o Sérgio Amadeu, se há uma proposta concreta sobre isso, talvez fosse o momento da gente pensar que a gente reservasse 34% de todo o espectro disponível para os serviços não comerciais, para os serviços do público não estatal, né? Que há uma certa mistura aí, me desculpe o conceito, mas é que há uma ideia, às vezes, que o público é confundido com o que é também o serviço de Estado ou funcionarismo público. Então, 34% de todas as faixas de frequência é res communis omnium, e a gente tem tecnologia para reger esse espectro de maneira mais inteligente e efetiva. Eu acho que é para isso que a gente deve caminhar. Muito obrigado. Tarcísio. Obrigado. Alô? Então, eu concordo aí com a sua fala, tá? Eu acho que o espectro, ele é público, ele é do Estado, mas ele também é meu enquanto cidadão. Eu também tenho que decidir. Por isso que eu falei do grupo de trabalho. Eu também quero decidir para onde vai meu dinheiro. Também não estou satisfeito, tá? Com algumas coisas. Bom, vou tentar responder todas, mas, assim, quem não responder, me procura daqui a pouco, eu dou um cartão, me manda um e-mail, eu não moro aqui, mas a gente pode conversar, tem várias maneiras de conversar, tem até o WhatsApp. Enquanto eles não regularem, sejam quem forem eles. Fala de sobre como que a gente monitora o espectro, né? Então, a gente trabalha com uma estimativa de capacidade de rede, onde a gente considera o espectro, o número de bases, ERBs, né? Base Stations, e a eficiência da tecnologia. Então, agora, começando um projeto piloto de acompanhar o tráfego mensal por faixa de frequência das operadoras. Pois é, essa publicidade, e aí já chega na outra conversa aqui da Larissa, né? O que é publicidade? É colocar na internet? Porque colocar na internet eu posso colocar e ninguém vai achar. Eu mesmo tenho algumas dificuldades de achar algumas coisas, eu procuro no Google. Porque se eu for procurar no site, é impossível de achar, né? Então, a publicidade, para mim, publicidade é realmente a pessoa conseguir achar, uma pessoa comum achar, não é eu achar. Pessoa que tem um nível de escolaridade talvez um pouco menor do que nós, conseguir achar e ter a informação. Porque eu também posso escrever de um jeito que ela não entenda. Então, essa publicidade aí está faltando aí. Eu acho que isso como o Agostinho falou ontem, lá no UNB, nós estamos abertos. Nós temos reuniões abertas para tratar de assuntos internacionais, onde aqueles que aparecerem vão ser recebidos. Então, se a gente trabalha os assuntos internacionais da nossa área, o que é nacional a gente trabalha também. Algumas questões de confidencialidade relativas principalmente à parte de Forças Armadas, não pode ser aberto, mas não é por nós, é porque existe a parte das Forças Armadas. Mas a gente está aberto. Então, quem quiser vir aqui, pega meu e-mail e a gente vai conversando, tentando ver como é que a gente faz para criar um mundo mais legal, para todos nós. Então, a publicidade aí, também estou achando que não está boa. Mas estamos melhorando, né? Nosso país, assim, a gente não tem grana, entendeu? Então, eu não concordo que a fiscalização é ruim, eu acho que não é ruim, ela não tem.
Ela não tem. Eu estou te falando porque não tem. Ano passado não tinha carro para o cara fiscalizar. Aí o cara que vai fiscalizar, ele carece de princípios básicos de educação, onde que é uma pessoa comum que vai te fiscalizar porque ele quer te punir. Ele não quer te educar. Então a gente está um pouquinho atrás, né? Mas nós estamos aqui tentando chegar na frente, né? Tem 15 segundos. Uso ineficiente nas zonas rurais. Por que tem esse acesso ineficiente? Principalmente porque as operadoras não estão interessadas em atender lá, não tem lucro. Isso é a realidade. São as brandings. A gente tem um exemplo das brandings. As brandings tomaram conta da presidência dos Estados Unidos. Então, daí a gente já vê o poder que elas têm. Bom, depois eu vou ficar te devendo algumas outras, mas eu queria falar do movimento do sem espectro. Você já falou dos 34%. Eu acho que a gente pode tentar levar isso para frente, de alguma forma, eu não sei como, tá? Sobre os 5 GB, né, do Diego, como encaminharemos? Diego, você é um estudante da área, né? Não sei onde é que você está aí, mas você é um estudante da área. Vai lá ajudar a gente lá. Vai lá trazer o que você acha, como é que você acha que tem que fazer. Na área de 5 GB tem a parte de científicos também. Alguns serviços científicos que vão sofrer se isso aqui não for bem gerenciado. A gente está estudando isso também, mas você pode dar a sua contribuição enquanto cidadão e já na criação do regulamento, tá? Pode vir. Dos princípios legalidade, liberdade, igualdade, para a gente poder decidir para onde vai o espectro, né? Eu quero ter poder sobre isso também. Bom, o que eu ficar devendo, gente, por favor, então, me procurem aqui daqui a pouco. Eu vou ficar aqui amanhã o dia inteiro também. Só vou embora sexta de manhã, porque eu tenho uma outra viagem para fazer no domingo, tá bom? Grato aí pelo convite. É uma honra estar aqui numa mesa com tantas pessoas inteligentes e com capacidades assim muito grandes e com conhecimentos muito maiores do que o meu em várias áreas, inclusive nas telecomunicações. Eu agradeço o convite. Obrigada, Larissa, por favor. Bem, quem foi o primeiro colega que falou? Qual é o seu nome? Alan. O Alan. Os conteúdos que você falou, que devem ser enviados, que podem chegar a grande parte de uma população ali que nem tem acesso a conteúdos hoje, lógico, são conteúdos governamentais, como, por exemplo, campanhas sociais, campanhas educativas, conteúdos cidadãos, que vão possibilitar com que as pessoas tenham acesso à cidadania, conteúdos cidadãos mesmo. Mas também, e principalmente, as populações vão ter a possibilidade de produzir conteúdo, e não somente receber conteúdo, e trocar conteúdo entre elas e entre outras regiões. Isso aqui é o grande pulo dali, sabe? É das pessoas começarem, da sociedade como um todo, começar a entender que rádio digital e TV digital vai muito além do discurso que a mídia corporativa está colocando hoje na televisão, que é essa propaganda de que é simplesmente uma melhoria de sinal, que é um processo natural. É a mesma mídia, é a TV que vai melhorar o sinal. Ponto. É isso. É esse o discurso que a mídia corporativa quer. É isso. Eles não querem que haja uma democratização dos meios de comunicação. Eles não querem que, com certeza, que os outros setores da sociedade comecem a produzir como vai ser possível. Então, é isso que as pessoas precisam entender. A sociedade, no geral, ela precisa começar a debater isso para que a sociedade como um todo participe da regulamentação que ainda não existe da TV digital, da rádio digital. Porque, senão, a regulamentação vai continuar sendo formulada pelo governo e pelas empresas e pelas teles e ponto, né? Porque quando, por exemplo, a gente vai fazer a divulgação do seminário da TV digital, as pessoas perguntam: é para falar da melhoria do sinal, é isso, né, o seminário? Não, é para mostrar como a TV digital é uma nova mídia. É uma nova mídia, assim como tinha o rádio e surgiu a TV. A TV não foi uma continuidade do rádio, foi uma nova mídia com outras possibilidades. Então, é isso que as pessoas precisam entender, porque a gente tem a possibilidade, não é que vai existir, mas existe uma possibilidade, se a sociedade se apropriar desse debate e se a sociedade participar efetivamente do debate, entender que é um direito seu e que é uma possibilidade de, efetivamente, você democratizar a comunicação e você, em locais mais remotos, de locais mais longínquos, que não tem nem internet, você consiga democratizar a produção da comunicação. Então, as pessoas não vão só mais receber a comunicação, elas vão receber muito mais conteúdos, sim, importantes, cidadãos governamentais, mas
principalmente vão ter a possibilidade de produzir. É isso. Bom, gente, o Tarcísio está dizendo aqui que a gente, para esse debate, precisaria de um dia. Talvez, eu acho que bem mais. E, para o Tarcísio, queria dizer assim, mas essa informação, essa publicação, como é que vai ser? Bom, eu já tenho uma proposta aqui, que das vias que vocês podiam fazer, que é dizer quais os contratos de autorização de uso de espectro que existe com cada uma das empresas e o quanto de cada um desses contratos, o quanto de espectro concedido por intermédio de cada um desses contratos está, de fato, sendo utilizado. E por quê? Porque é com essa informação que a gente tem como fazer controle social. Controle social é um direito que está expresso na Constituição para a gente defender justamente os bens públicos. E queria também dizer, mas aí está fora das atribuições da Anatel, mas um recado para o MCTIC, por que a gente não integra políticas públicas de comunicação, né, as de telecomunicações, as de comunicação, para viabilizar que tudo isso que está sendo feito com relação à TV digital possa estar integrado num projeto maior de universalização do acesso à banda larga. Agradeço a todos, peço a todos que participem no dia 17 da audiência pública, porque, entre tantos temas para a governança da internet, esse também é importante, e a gente manter uma governança democrática e multissetorial vai ser essencial para a gente preservar e lutar por isso tudo. Muito obrigada, bom dia e bom almoço.